Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Franquinho, eu sou Head de Fundos e Previdência aqui na Tera Investimentos. Estou aqui com o Stefano Sergoli, da Hashdex Brasil, para falar um pouco de criptomoedas. Vai ser um assunto bem interessante aí para quem conhece e quem acompanha um pouco de longe também. A gente acompanha, está junto com a Hashdex de longa data aqui, então é um prazer estar falando com você aqui ao vivo, Stefano. Para mim, sempre bom relembrar que a gente conversou lá atrás, falar um pouquinho de cripto. Então, acho que para a gente começar aqui, se você puder se apresentar um pouco, falar um pouco aí da Hashdex, acho que seria o nosso primeiro passo aí para Maravilha, andar. maravilha. Bom, Gustavo, Vitor, ouvintes aí, clientes da Tera, boa noite, um prazer estar aqui. Mais uma vez, então, agradecer a turma que organizou o evento. Uma honra me colocarem depois do Guilherme, então, cara, mais um ponto positivo. E acho que pegando do início, então, meu nome é Stefano, né, eu sou sócio da Hashdex. Hashdex é uma fintech gestora, né, que começou em fevereiro de 2018, então é uma empresa jovem. Conforme você falou, né, Gustavo, assim, a cada reunião, né, buscando trazer reputação, né, para a indústria, para o mercado de criptoativos, que eu acho que, por mais que o mercado tenha amadurecido bastante, ainda carece, né, então, nosso primeiro fundo começou ali em setembro, né, mais ou menos ali, de 2018. A empresa cresceu muito, né? Eu gostei do ponto lá do Guilherme, né? Acho que com muita empatia todos os pontos negativos da crise, mas crise também é oportunidade, né? Então a nossa companhia cresceu muito, né? Na pandemia, né? Então a Hashdex, que começou com zero, né? Hoje ela tem um patrimônio aí próximo a 4 bi de real. E a gente também, além de ter construído o primeiro índice de cripto, né, da história da Nasdaq, a gente também posicionou o primeiro ETF de uma basket de cripto do mundo, e a gente está posicionando agora o segundo ETF, né, de Bitcoin Verde. Então a gente está amadurecendo, né, nessa jornada de trazer transparência e reputação para esse mercado, e é um prazer estar aqui. Então estou muito feliz de participar desse bate-papo. Fico feliz. Eu que acompanho vocês de longa data e vi o crescimento da gestora, fiquei muito feliz lá com o lançamento do ETF. Para mim, eu sou um grande, acompanho o mercado de cripto há muitos anos aí, então eu gosto muito de ver isso ganhando corpo, ganhando forma, e vocês são um dos grandes responsáveis aí, com certeza acho que tem muito mérito de vocês todo esse andamento, fico muito feliz com isso. E eu ia te fazer Bom, uma perguntinha ali das criptos em si, mas você fez um ponto que eu fiquei curioso, né? Você falou do Bitcoin verde e essa questão aí de matriz energética, né? Acho que é um assunto que hoje está muito em pauta. Então, se você puder explorar sim. um pouquinho mais, como é um assunto muito novo, né? Acho que sempre tem um oceano de coisa para a gente conversar. Então, Não, eu fiquei começando por aí. feliz, Gustavo. Fiquei feliz que você já pegou, talvez, num desafio, né, que a nossa indústria tem, que são as grandes narrativas, né, e se a pessoa não aprofundar e olhar no detalhe, ela acaba, sei lá, tomando a valor de face tudo aquilo que ela vê no jornal, né? Então, acho que vou voltar rapidinho só um ponto, né? Então, para quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez, né? Não é que nem o Gustavo, que tem o desprazer de conhecer a gente desde o início ali, na época que a gente lançou os fundos, o Bitcoin estava na casa de $6.500, então acho que muita coisa aconteceu, mas o criptoativo, né, nada mais é que a fração de uma rede, né, que é construída através aí de um e distribuída, né, através de uma linguagem computacional, um protocolo, né, e uma parte importante, né, dessa nova forma, né, de se criar valor é o back-office, né, é o back-office digital, né, que faz, né, toda essa liquidação, né, e registra de maneira transparente e confiável tudo que acontece, né, dentro de cada rede. Então, esse trabalho é executado por um grupo de computadores, né, conforme a gente falou, que são os mineradores, né, que eles fazem esse back-office digital. E, como todo grande computador, ele consome energia, né? Então, o computador que eu estou usando aqui na minha casa, ou de repente quem está ouvindo agora, o próprio celular não deixa de ser um computador, se você não colocar energia nele, uma hora ele para de funcionar, né? Então, para quem está ouvindo isso aqui, e fica o convite já inicial, né, é enxergar a criptoativos como uma indústria, né?
Então, e uma indústria, no final, ela não faz muito sentido você comparar o consumo energético de uma indústria ao de países, né, que eu acho que a gente escuta bastante isso, não, porque a mineração de Bitcoin consome mais do que a Suíça, ou a Argentina, ou qualquer outro lugar, quando, na verdade, o correto é comparar com indústrias, né? Se a gente parar para pensar, o consumo de energia global se resume, talvez, a um punhado de países, né? E o resto é bem periférico, se a gente pegar do total. Mas eu acho que o ponto aqui é que, e é o ponto principal, é que a indústria de cripto e a indústria de mineração é uma indústria extremamente rentável, né? Então, se a gente pegar o faturamento, né, dos mineradores aí, que são esses computadores que fazem esse back-office digital, né, que principalmente, né, contribuem com a reputação do protocolo de Bitcoin, cara, isso é uma indústria aí que gira 15 bi, 20 bi de dólar, né? Então, existia, né, Gustavo, uma grande concentração da China, né, com relação à localização, né, desse poder computacional, uma parcela da energia chinesa também tem carvão, que é uma energia bastante nociva, né, a gente até acompanha a palestra, né, do Fábio, acho que é super legal falar sobre isso, mas acho que o ponto aqui é que, sendo uma indústria rentável, ela pode se adaptar, né? Então, o que aconteceu, né? Acho que, primeiro, né, além de tudo, teve ainda um crackdown na China, né? Então teve lá uma caça às bruxas aos mineradores lá, então teve muito chute na canela, né? Muito minerador teve que desligar a máquina, né, e realocar. E isso talvez explicita, né, de uma forma bastante simples, como que é o processo de mineração, né? Basicamente, são empreendedores que têm seu parque, né, seus mining farms, que vão ter vão tomar a decisão de alocar, né, o seu poder computacional aonde fizer mais sentido, né? Então, basicamente, uma parcela relevante ali do que estava na China foi para Estados Unidos, foi para Canadá, foi para Cazaquistão, mas a indústria ela acaba se realocando, tá? Agora, pessoalmente, né, o que a gente está fazendo aqui, né, com o nosso ETF de Bitcoin Verde, né, para ir direto à pergunta, a gente tomou a decisão, né, de contratar, né, uma empresa alemã. Isso tudo está, né, distribuído na nossa oferta, né, então não posso fazer propaganda da oferta aqui numa live, né, acho que entra em contato aí com a turma da Terra, né, vocês estão participando inclusive da oferta, mas de uma forma resumida, a gente traz, né, essa empresa alemã, né, que é a Crypto Carbon Ratings, ela vai emitir um relatório anual em função do patrimônio do fundo e o quanto desse patrimônio do fundo vai ter de impacto, né, no footprint de carbono, né, na pegada de carbono, e a gente vai zerar essa exposição comprando crédito de carbono. Então, eu acho que, ainda que a gente acredite que, talvez, sei lá, 5 ou 10 anos, né, Gustavo, o mercado de cripto é super dinâmico, né? Mas talvez aqui em 5 ou 10 anos a gente vai ver essa narrativa de energia não renovável que envolve o protocolo do Bitcoin, ela deve amadurecer para outra coisa, mas de qualquer forma a gente já se posiciona na largada, né? Acho que trazendo a nossa visão de que isso também é importante, né? Só para não me estender muito, se eu não puxar minha orelha, mas se hoje, tá, todo o protocolo de energia, todo o protocolo não, mas todo o parque de mineração que ampara o protocolo do Bitcoin, não fosse nem hidro, fosse solar, tá? Ainda assim, eu acho que muita gente já torceu o nariz pelo consumo energético do protocolo, que não tem tanto a ver com a matriz, e sim talvez por uma falta de conhecimento do que é essa rede e por que ele é importante, né? Então, acho que muita gente ainda acha, né, que o Bitcoin ele é um buraco negro que não serve para nada, né? Quando, na verdade, ele é uma das grandes inovações da humanidade, né? Um sistema de liquidação global, transparente, com uma oferta limitada, né? Que tem basicamente uma call sem vencimento para preservar o poder de compra do indivíduo até a eternidade, né? Mas acho que faz parte, né? A gente, para quem vê o Bitcoin ali desde 2009 até aqui, né? Basicamente não se sonharia, né, que ia ter um evento, né, de um parceiro com tanta reputação no mercado financeiro como vocês para falar de cripto, né? Não teria um país, né, que aprovou no Congresso
né? Um país pequeno, El Salvador, 6 milhões de habitantes, mas de qualquer forma esse protocolo não para de crescer. Mas, para fechar, a gente entende que isso é importante, é por isso que a gente tomou essa decisão de, nessa oferta, né, do Bitcoin, a gente se posicionar também para zerar a pegada. Perfeito. Você comentou um ponto aí que acho que é muito importante, né? As pessoas têm que entender muito mais a funcionalidade do Bitcoin do que só pensar que ela é alguma coisa que elas podem comprar esperando alguma valorização, né? Então, se você puder, eu sei que você poderia ficar acho que umas 3 horas aqui para explicar o que é o Bitcoin, mas se você puder dar um overview assim para o pessoal que está Claro. assistindo aqui entender, né? Qual que é a principal função dela, para que ela veio aí ao mercado? Então vamos lá. Então tudo começa de algum lugar, né? Então e o Bitcoin então ele começa, né, em outubro de 2008, né, com um paper, né, um PDF elegante assinado por Satoshi Nakamoto. Apesar de eu ter olho puxado aqui, eu não sou o Satoshi Nakamoto, tá? Eu sou um humilde súdito do Satoshi Nakamoto. E ele traz, né, um conjunto de regras, né, que perfazem, né, que ordenam, né, esse protocolo, né, que passa a ser processado por um grupo crescente, né, de computadores. Em 3 de janeiro de 2009, então essa rede, né, que foi arquitetada lá em outubro de 2008, ela ganha vida, então ela começa a se desenvolver, então esse sistema ele começa a ter agentes, né, que trazem reputação, né, e começa mesmo do zero, tá, Gustavo? Assim, imagino que, sei lá, no início mesmo dessa rede, sei lá, 2009, 2010, os early days ali, talvez você conseguiria ter poder de processamento para minerar Bitcoin com um PlayStation, talvez, né? Hoje não, né? Acho que hoje essa rede ela está cada vez mais segura, né? A loteria computacional, né? Que é o Proof of Work ali, ela está cada vez mais disputada, né? Mas ela começa então em janeiro de 2009, né? E desde então esse mercado ele começa a amadurecer, ele começa a crescer, né? Então qual é a forma, né, de definir, né, o Bitcoin? O Bitcoin é uma inovação, né? E eu acho que essa frase ela é muito feliz e ela vem do investidor super respeitado que é o Ray Dalio, né? Então como muitos investidores, né, do mercado financeiro tradicional, ele era muito contra, ele era super refratário ao Bitcoin. E do último trimestre do ano passado para cá, ele alocou, né, uma equipe ali, né, da Bridgewater Capital, para quem não sabe, é a maior gestora independente do mundo, né, para estudar, né? Então, antes de você ter uma opinião, você tem que estudar. E aí, se eu não me engano, ele foi numa entrevista, acho que na Bloomberg ou na CNBC, e como grande parte, talvez, dos repórteres, ninguém gosta, né, do Bitcoin, e a repórter ela estava preparada ali para falar, poxa, então você perdeu seu tempo, né, Ray? Estudou esse negócio, isso aí não vale nada, né, uma pirâmide e tudo mais. E ele falou, cara, na verdade não. It is a hell of an invention. Então, é uma bela de uma invenção, tá? Então, turma, se a frase do Ray Dalio não é do Stefano, tá? É uma invenção, né, que pela primeira vez na história, né, a gente consegue confiar em um registro sem a dependência, né, sem a necessidade de existir uma autoridade central. Então, nasce um grande sistema de liquidação, né, que permite que dados, né, possam ser transferidos de maneira transparente, sem nenhuma barreira geográfica, e, ao mesmo tempo, né, ele tem uma característica que acabou sendo muito estudada agora na pandemia, que ele tem uma oferta limitada. Então, de maneira resumida, né, a mecânica de incentivo para que essa rede floresça é uma fração dela mesma, né? Então, é a rede do Bitcoin e quem contribui com o Bitcoin também recebe, né, um Bitcoin que é o ticket de entrada para você participar. E definido por matemática, definido por software, essa rede nunca vai emitir mais do que 21 milhões de Bitcoins, né? Então, de forma bem resumida, essa rede, imagina, pessoal, para quem está ouvindo pela primeira vez, que essa rede ela paga um bônus, né, a cada 10 minutos para cada computador que acerta essa Olimpíada computacional e publica uma nova versão desse sistema. Então, esse sistema ele tem uma nova versão a cada 10 minutos, né? E esse bônus começou lá com 50 bitcoins. Então, imagina lá, Gustavo, lá no início da rede ali, dá para minerar com PlayStation, a cada 10 minutos você podia ganhar 50 bitcoins, né? Isso foi do bloco 0 até o bloco 210 mil, mais ou menos 4 anos, né? E aí,
essa rede vai sendo cortada, o bônus vai sendo cortado pela metade, então 25, 12,5, 6 e um quarto, que é onde está agora, depois 3 e um oitavo, até que isso tende a zero. Então a emissão de novos bitcoins ela tende a zero, e se a gente projetar, né, a emissão total desses bitcoins e somar, a gente chega nesse supply de 21 milhões. Né? Por que subiu? Ou por que isso aqui está sendo tão discutido globalmente? Porque veio a pandemia, né? E mudou, né? Talvez a estratégia de muita gente, né? Inclusive dos bancos centrais, né? Que foram obrigados a reagir de maneira rápida a esse desafio, onde a economia parou, né? Então, muito papel moeda foi colocado em circulação, né? E a grande discussão é o impacto disso, né? Então, no momento que você coloca muito papel moeda em circulação, e de novo, não estou criticando, né? Eu tenho falado isso nas lives, né? Meu avô tem uma frase que ele falava o seguinte: para você criticar alguém, você tem que fazer melhor, né? Então, se eu fosse presidente do Banco Central ali, tocasse meu telefone vermelho, aí ele falasse: poxa, tem hospital lotado, criança chorando, velhinho morrendo, e a economia parou. Pô, beleza, cara, imprime dinheiro e vamos lá, né? Mas acho que o ponto aqui é que esse dinheiro não vai embora. Pelo contrário, né? Então ele vai ficar permanentemente em circulação, e no momento que a economia voltar a tracionar, é uma possibilidade que os preços reajam, né? Inclusive, essa semana a gente viu lá, né, nos Estados Unidos ali, aquela sensação de que era transitória a inflação, aí, né, rolou um veja bem, não sei se é tão transitório e tal, mas acho que o ponto aqui é que esse sistema, né, ele é uma policy, né, potente, que permite que aquele que carrega uma fração desse sistema se defenda, né, de um eventual cenário inflacionário, né? E ao mesmo tempo, né, ninguém gosta de ser mensageiro do apocalipse, né? Eu acho que não. Ixi. Opa, voltou. Ninguém gosta de ser mensageiro do apocalipse, né? Vocês estão me ouvindo? Que apareceu uma mensagem. Não, estou te ouvindo, né? Maravilha. Ninguém gosta de ser mensageiro do apocalipse, né? Mas acho que ao mesmo tempo que ele cresceu, talvez como uma call, né, de defesa, esse sistema também cria uma nova forma de registro das coisas. Né? Então, acho que hoje a sociedade ela concebe, né, ou aceita o modelo de registro centralizado, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de você poder confiar em um dado, nascem outras redes que permitem que você registre qualquer coisa, e isso também seja único. Né? Então, talvez vocês tenham visto bastante essa febre das NFTs, né, que são os Non-Fungible Tokens, que basicamente você consegue emitir um certificado de autenticidade que começa, sei lá, com arte digital ou itens colecionáveis, mas talvez, né, a gente, o tempo vai dizer, né, não sei se isso aqui vai ficar gravado, vai ser bom revisitar daqui 5 ou 10 anos, talvez, então, o Bitcoin ele amadureça e se torne um colateral desse mundo digital, dessa criptoeconomia que a gente está vendo nascer, e a gente veja também outras redes que vão escoar talvez uma parcela dessa energia monetária, por exemplo, o Ether, né, o Ethereum, que é a segunda maior posição, né, do nosso índice, onde você pode construir, né, regras, né, os contratos inteligentes ali. Então você pode construir regras que vão ser processadas por um computador que pode estar em qualquer lugar. Então acho que a gente vai ver, talvez nos próximos 5 ou 10 anos, uma revolução no conceito de propriedade, né? Mas é o tempo que vai dizer. Mas eu acho que até o momento, né, de 2009 para cá, isso aqui só cresceu. Não, concordo plenamente. Assim, eu sou um grande entusiasmo aí do sistema de blockchain, todas as criptomoedas, etc. Então, torço muito para isso dar certo, né? E aí eu ia te mandar uma pergunta, mas eu vou colocar duas para você ver como você responde, porque qual que é a principal pergunta aqui, né? Terem criptomoedas no meu portfólio, né? Isso vai agregar nos meus investimentos, né? E aí acho que isso aí vai puxar um pouco para você explicar também um pouco do MSCI e a visão da casa aí. Tá bom. Então, eu acho que sim, é importante cada um aprofundar, né? Entender que a gente está falando de uma classe de ativos aspiracional, ainda mais com muito potencial,
e ela tem um bônus, né, Gustavo, que ela tem pouca correlação com os ativos tradicionais. Então, uma alocação pequena, ela pode melhorar bastante, né, o Sharp, né, de uma carteira, e praticamente a volatilidade não vai subir, né? Agora, o ponto mais importante, né, e eu acho que a gente falou bastante disso no nosso aquecimento, né, é que esse mercado tem muita volatilidade, né, e eu acho que essa correção que aconteceu agora, né, depois aí dessa brincadeira de Twitter do Elon Musk, né? Então, eu sou da época eu operava DI, né, cara, assim, então o que fazia o mercado mexer, sei lá, cara, era Bloomberg, era Reuters, era Broadcast, era IPCA, né? Aí vem um cara, faz uma publicação no Twitter e o mercado começa, né, aquela bagunça. Mas, de qualquer forma, essa correção, ela chamou a atenção para o investidor que, de repente, começou a se posicionar nesse mercado no último trimestre do ano passado até aqui, onde o mercado só subiu. Então, era candle de $2.000, de $3.000 de alta, que se ele acabou comprando, ele acabou pegando o movimento na veia, fica aqui o ponto de atenção, que isso, na verdade, é quase que um efeito colateral. Tá? Então, acho que a questão aqui, né, conforme você falou, ter ou não ter na carteira, a resposta é sim. Né? Agora, por quê? Porque esses projetos, né, que fazem parte, né, do nosso índice, ou mesmo o próprio Bitcoin, né, ele tem realmente um potencial de crescimento grande, uma vez que a sociedade passa a aderir. Né? Então, mais gente começa a adotar essa tecnologia e essa tecnologia cresce. Né? Assim, a internet não existiria, né, se a gente não adotasse a internet. Né? Se você não tivesse um dispositivo que te conecte a ela. Né? Você não acessa a internet pelo seu espírito, né? Você realmente tem que ter um dispositivo que te conecte a ela. Né? Então, cripto não vai ser muito diferente. Então, as pessoas têm que precisam uma predisposição para se expor. Né? Agora, a variável aqui é a adoção. Né? E a adoção acontece com o tempo. E eu acho que o ponto principal aqui, ainda que preço permita, né, que a gente estude o que aconteceu com esse mercado ao longo desses últimos 11 anos, né, de história aí do Bitcoin e outros criptoativos tem um pouco menos de tempo. Mas o máximo que a gente pode fazer, então, é olhar o histórico, comparar com os retornos de outros ativos, entender que a correlação é baixa, e isso já justifica, talvez, uma alocação pequena. Mas eu acho que o ponto principal aqui é, talvez, chamar a atenção do investidor, tá, Gustavo, de que essa sensação de sucesso ou derrota, olhando para preço, no estágio atual dessa tecnologia, é um efeito colateral. Então, vamos imaginar, sei lá, a turma entrou agora no ETF de Bitcoin verde, sei lá, entrou com o Bitcoin a 40 mil, o Bitcoin foi para 80. Efeito colateral. Tá? Ou comprou a 40, foi para 20. Efeito colateral. O que o investidor ele tem que realmente olhar? O crescimento dessa tecnologia. Né? Mais pessoas com reputação se expondo, países se expondo, tesourarias se expondo, governos abrindo a cabeça e buscando maneiras, né, de não matar a inovação. Eu acho que esse é o ponto principal. Isso acontece com o tempo. Né? Então, eu gosto de fazer uma analogia, eu peguei ela de emprestada de um investidor chamado Paul Tudor Jones, que ele é um lendário investidor americano, ele é um cara de $1 bilhão na física, o fundo dele tem perto de 35, 40 bilhões de dólar, e ele fala que, né, uma forma de você enxergar a evolução do Bitcoin é similar a uma startup, né, onde ela tem lá o addressable market dela, então ela tem o mercado dela, onde ela vai começar a se expandir, e a métrica de sucesso é o quanto ela cresceu. E a rede do Bitcoin, ela só cresceu, cara. Se a gente pegar 2009 até aqui, sei lá, 2009 a 2012, era, sei lá, ficava lá nos fóruns lá dos nerds mesmo, não estou falando mal dos nerds, que eu sou um belo de um nerd também, mas assim, 2009, 2012 era um banco imobiliário de nerd, talvez, era o que dava na época, né? Aí 2012 até, sei lá, 2016, 2017, é quando o Venture Capital começa a entrar, nascem as primeiras corretoras, a própria Coinbase. Então, para quem não sabe, a Coinbase é a primeira corretora de cripto que abriu capital, né? Abriu agora, né? Deve ter pouco mais de um trimestre, ela abriu capital, inclusive, né? Ela vale mais do que a Nasdaq. Então, de novo, né? Para a gente ver o quanto esse mercado ele cresceu.
E aí a gente começa, talvez ali 2017, e talvez até agora, 2017 até 2021, a participação dos institucionais, né? E no final isso não foi necessariamente positivo na largada, porque uma das primeiras ferramentas para o institucional entrar foram os futuros de cripto. E muita gente, né? Eu mesmo imaginava na época, a gente nem tinha gestor ainda, quando começaram os futuros de Bitcoin, a gente imaginava que o mercado ia subir muito. E a resposta do institucional foi exatamente o contrário. Fez uma parede ali, né, de venda ali na casa de 15, 20 mil dólares, o mercado ficou num crypto winter, né, ficou no inverno aí por um tempão, mas ao mesmo tempo agora a gente vê esse negócio mudar. Então a gente tem hoje bancos oferecendo acesso, o próprio, o JP Morgan, né, o Jamie Dimon, né, que é o CEO do JP Morgan, faltou ele tatuar no braço dele que Bitcoin é uma fraude. Para os investidores do private ali, acho que do JP Morgan já consegue acessar cripto. Então, assim, esse mercado amadureceu. Então, eu acho que para quem ainda não se expôs, ou para quem se expôs, porque de repente viu que o vizinho estava ganhando dinheiro fazendo isso, o convite aqui pessoal, isso aqui é uma tecnologia que vai transformar o nosso conceito de propriedade para os próximos 10 ou 20 anos. Então, a variável principal aqui é uma alocação que te permite ficar exposto, tá? E aí sim medir se deu certo ou se deu errado. Pessoalmente, eu quero muito ver como fica El Salvador, mas não é daqui 3 meses, é daqui 3 anos, daqui 30 anos, depois dessa decisão, né, que o presidente lá tomou. Então, eu acho que esse é o convite aqui, é se expor a uma tecnologia que tem um potencial transformador similar à internet e tentar ignorar um pouco esse tô rico, tô pobre dos preços, né? Você deve ter percebido, né, Gustavo, o tanto que o Bitcoin subiu, né, nessas últimas 2 semanas, acho que ele está no 8º candle positivo aqui, por uma especulação de que a Amazon vai entrar, né? Aí a Amazon fala, poxa, não estou pensando em entrar ainda, aí cai 10%, né? Então, eu acho que, assim, essa esquizofrenia ela vai permanecer por um período, né? Talvez a gente tenha algum controle, talvez da alavancagem desse mercado, talvez, eu acho que 2 plays importantes, acho que vale a pena mencionar, reduziram o potencial de alavancagem. A Binance, que é a maior corretora de cripto, ela fica na China, e a própria FTX, que recebeu uma rodada de funding gigantesca, principalmente americana, que dava uma alavancagem de 1 para 100, agora limitaram 1 para 20. Pessoalmente, eu ainda acho muito, mas, porra, bem melhor do que 1 para 100. Né? E eu acho que talvez com uma alavancagem menor, talvez a gente veja, né, uma dinâmica de preço um pouco mais madura, né? Mas é o tempo que vai dizer. Mas, de novo, para não me estender muito na pergunta, se não puxar minha orelha, a variável aqui, pessoal, é prazo. É o período que você vai estar exposto, né? Diferente de preço ou qualquer outra coisa. Perfeito, Stefano. Acho que você falou essa questão do tempo, para a gente aqui está sendo uma aula, então, o tempo que você precisar, acho que fica tranquilo, mas e aí é uma dúvida minha que eu acho que se estende aí para todo mundo que acompanha um pouco o mercado, né? A gente vê o Bitcoin, e idealmente ele foi criado ali para ser um meio de pagamento, com um preço altamente volátil, convenhamos, né? E isso, o tempo que vai diminuir isso aí, né? A hora que talvez chegar no fim do ciclo. Mas assim, né? E já botando o Salvador na conversa, se é um meio de pagamento tão instável, como que eu vou conseguir fechar um preço disso aí? Como que eu vou conseguir ter uma reserva disso para mim? Porque amanhã isso pode subir, depois pode cair. Como é que você vê essa dinâmica? Então, assim, ótima pergunta, né? E até uma questão que vem muito para a gente, né? Pô, beleza, vocês nunca vão vender, né? Qual que é o momento de fazer isso, né? Então, pessoal, assim, de forma prática, né? O que a gente recomenda antes de entrar na seara de El Salvador e tudo mais? É uma alocação pequena, entre 1% e 5% do patrimônio. Você é testemunha, né, Gustavo? Eu falo disso desde a nossa primeira reunião lá, quando o Bitcoin estava na casa de 7 mil. Foi ótimo, porque a gente praticamente não teve pouquíssimo saque nos nossos fundos, mesmo com uma correção aí da casa de 40%. Então, uma alocação, pessoal, entre 1% e 5%, e tenham disciplina para, nas altas, realmente calibrar a exposição. Acho que ninguém nunca aqui ficou pobre colocando dinheiro no bolso, né? Então, poxa, subiu,
não é para realmente mudar de vida e tudo mais, então sempre tem disciplina de ir colocando no bolso conforme o mercado sobe. Agora, essa volatilidade, né, assim, ela significa que essa inovação, né, ela ainda não encontrou a maturidade dela. Né? Ela está o que a gente chama de descoberta de preço, ou price discovery. Né? E essa descoberta de preço, ela vai demorar o tempo que ela tiver que durar, e a gente vai entender talvez quando a sociedade se posicionar ainda mais nessa tecnologia. Mais empreendedores entrarem, então países então como El Salvador, né, que vão talvez fomentar essa criptoeconomia desde da funda, sei lá, do bloco zero ali de possibilidades no país. A variável principal aqui é que enquanto a gente tiver uma vol de 70, sendo bem direto, né? Acho que não adianta eu ficar falando vai para lá e vai para cá. Então, assim, vol de 70, operar cripto com uma vol de 70, loteria, né? Então, assim, poxa, daria para ter vendido a 60 para recomprar a 30? Daria. Assim como jogar $50 no preto no cassino, você tem, né, uma só probabilidade até relevante de ganhar. Mas eu acho que o ponto aqui por mais que muita gente imagine que já está no fim, né, já está no final do ciclo, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que esse ciclo ele nem começou. Né? Eu acho que esse ciclo ele premiou talvez, e tem premiado, acho que quem se posicionou antes, tá? E eu talvez imagine, tá, Gustavo, que acho que antes dele se sedimentar, né, como meio de pagamento, eu acho que ele primeiramente ele vai se sedimentar talvez como uma coisa, uma reserva de valor do mundo digital. Então acho que, não gosto de colocar Corinthians e Palmeiras ali um contra o outro, mas se eu tivesse que colocar um adversário para o Bitcoin agora, é o ouro. Né? E cada vez mais a gente vê essa discussão, né, sobre a hegemonia do ouro, se ela faz sentido, se ela não faz sentido. Não vou entrar nessa discussão, mas no momento que a gente vê um shift, né, uma mudança, talvez até no perfil dos investidores mais jovens entrando, talvez essa hegemonia do ouro ela esteja ameaçada. Então, hoje, né, o Bitcoin deve valer o quê? Uns 6, 7% do mercado de ouro, né? Que já não é pouco, né? O ouro vale, sei lá, perto de 11, 12 tri. Mas, poxa, se realmente a gente começa a ver mais gestores institucionais abraçando essa possibilidade, né? A gente acaba vendo mais a tesouraria se posicionando. Eventualmente, não vou especular, dizem que tem outros países para entrar, legal, não vou dizer quais são, mas mais países entrando, eventualmente tem mais participantes que vão se posicionar nessa tecnologia no longo prazo, talvez a volatilidade caia, e aí talvez a gente consiga ver, né, talvez essa sensação de que se você comprar um café, você pode ganhar ou perder dinheiro. Eu acho que a gente não chegou nisso ainda, tá, Gustavo? Assim, mas o trilho está lá. Né? Então, sei lá, uma analogia que foi muito boa que eu estou tomando emprestada aqui é você pensar a roda. A roda é uma inovação. Serve para 1 milhão de coisas, cara. Né? Então, de pneu de carro a qualquer outra coisa, é a roda, é uma inovação. Então, a grande inovação aqui é um sistema que permite que um dado seja único, não seja copiado, e que você pode transferir isso, e isso, cara, é totalmente transparente. Isso tem muito valor. Né? Agora, o que a sociedade vai fazer disso depende da gente. Né? Pessoalmente, né, a gente coloca a nossa reputação, inclusive grande parte da nossa bateria financeira nos nossos fundos, porque a gente acredita que isso aqui vai crescer. Mas no final acho que essa é a grande beleza também de inovações desse tamanho, né? Se a sociedade não acreditar, não vai. Você não consegue fazer na força, né? Mas ao mesmo tempo também você não consegue frear na força. Então eu acho que para dar uma analogia talvez um pouco mais antiga, não sei se todo mundo sabe aqui, eu dou esse exemplo em algumas apresentações. Quando o veículo automotor começou, ele era muito questionado, né?
Por quê? Porque o primeiro usuário do veículo, né, a combustão, era o assaltante a banco. Então, assim, o assaltante a banco, ele não se preocupava se poluía, se pneu furava, se derrapava, se tinha cinto de segurança. Ele falava, é mais rápido que o cavalo? Me dá 3. Né? Inclusive, a gente pegou alguns jornais da época, sei lá, 1900 e alguma coisa, e tinham alguns governantes que queriam proibir o carro, porque eles estavam dizendo que o carro estava aumentando a incidência de assalto a banco. Quando, na verdade, né, Gustavo, o carro é ambulância também, né, cara? O carro transporta a gente, né, tudo mais. Então, que é mais ou menos o que a gente vê hoje, quando, de repente, algum cara faz um ransomware, né, faz um sequestro na internet e pede o resgate em cripto. Poxa, cara, não foi a cripto que obrigou o cara a roubar, né? Ele usa a cripto porque funciona, né? E, inclusive, cripto, né, ela tem uma fortaleza até superior ao dinheiro tradicional, que você consegue rastrear. No caso do Bitcoin, né, você consegue rastrear. Então, eu acho que eu volto ao ponto aqui. A gente está vendo uma tecnologia nascer. Né? E aí tem países que estão abraçando essa tecnologia, o meu Salvador, né? Tem países como a China, que já tinha ali uma grande fatia, né, desse parque industrial à disposição dela, em vez de compor, né, com os mineradores, acabou lá dando chute na canela, fez muito cara desligar, inclusive tem essa migração de máquina, mas tem um ponto aqui também, né? Eles só proibiram a mineração, né? A produção de máquina continua. Então, né? Será que o cara não está querendo ele fazer? Né? É o tempo que vai dizer, né? Mas acho que o ponto-chave, cara, é conceber isso como uma tecnologia, né? Então, a internet hoje ela é óbvia, né? Mas assim, há muito tempo atrás a Coreia do Norte falou: aqui não tem internet, ou a internet a gente controla. A nossa internet é uma intranet. Quem sabe o que tem na Coreia do Norte? Ninguém, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim, é escolher abraçar a tecnologia, né? Que a gente tem visto, poxa, o Brasil inclusive, né? Tem 2 países hoje no mundo que têm aprovação para um ETF, a gente e o Canadá, só, né? Então assim, ponto positivo, né? Para os reguladores aqui. Agora, cara, assim, eu acredito mesmo que o tempo é variável, né? E acho que no momento que a gente consegue ver, né, gestores, né, ou casas que todo mundo conhece, até entrando em contato com a gente, né, casas que a gente nunca achou que fosse ter curiosidade para falar sobre o nosso mercado, sabe? Fala, poxa, mas explica para a gente o que é isso aí. Aí você fala, é uma rede. Aí o cara, rede? Não é moeda? Eu falo, não, uma rede. Então se não é moeda, então faz sentido. Eu falei, aí é você que está dizendo. Eu só estou dizendo que não é moeda, é uma rede. Né? E aí o que você vai fazer dessa rede, cara, é do indivíduo. Tá? Mas, pessoalmente, eu acho que nunca foi tão importante ter uma fraçãozinha pequena dessa rede, tá, Gustavo? Nunca mesmo. Não, perfeito. Eu gosto de fazer um comparativo também, que é como se fosse investir em Google lá na década de 90, né? Você não sabia para onde ia, e hoje o que não é Google, né? A gente tem quase tudo deles, aí, desde speaker inteligente, celular, Bom, cara, que analogia boa. Infinidade, né? Não, que analogia boa, e se me permite um gancho rápido só sobre o Google, tá? Ele inverteu o modelo de advertising, né? E muita gente achava que ele ia quebrar por causa disso. Quando, na verdade, não, é só olhar o valor da Alphabet. Na verdade, né? É Google, né? Exato. Né? Então, acho que né, quando a inovação é muito grandiosa, é praticamente impossível você enxergar um impacto. Mas se expor faz sentido. Né? Pouquinho, com calma, pensando em 10, 20 anos, mas se expor faz sentido. Não, com certeza. Um ponto antes de eu fazer uma pergunta que vai muito em linha com o que você falou, né, de ter ali entre 1% e 5% da carteira ali em cripto, que eu achei que foi muito honroso do lado de vocês, foi quando eu fui questionar ali, né, lá naquela alta muito grande, eu falei, pô, tá crescendo ali no portfólio dos clientes, vocês estão vendo? E vocês deram uma resposta que assim, eu nunca esperava vindo uma gestora que tem ali o patrimônio sob gestão. Falou, realiza. Sabe? Isso, porque cara. É o que a gente sugere, que é entre 1,5% e 5% no máximo, dependendo do perfil. Eu falei, nossa, eu fiquei surpreso e guardo isso até hoje, sabe? Achei muito legal de você. Legal, Gustavo. Legal mesmo. Obrigado por falar isso. Legal.
Não, eu fiz questão de comentar aqui. E aí uma pergunta que chegou aqui no chat, ô Stefano, que acho que vai muito em linha também, é como que você vê as tentativas de regulamentação nesse setor, né? Você acha que teria um impacto muito grande? Se seria possível? Como isso pode acontecer? Porque também é descentralizado. Uhum. Então vamos lá. Assim, eu acho que uma forma, né, de talvez fazer uma analogia com mercados e regulação, no final, poxa, as pessoas que gostam do ouro aí vão, sei lá, querer puxar minha orelha na rua depois, né? Porque no final o Bitcoin ele é um incumbent do ouro, né? A gente pode ver que talvez em algum momento ele vai pegar um pedaço do mercado do ouro. Mas o ouro em si, ele não é regulado, né? É a indústria de ouro que é regulada, né? Então, poxa, não faço ideia do desafio que eu vou ter para criar uma mineradora de ouro. Então, vou ter que pegar licença ambiental, não sei, tá? Mas não é uma coisa que eu simplesmente faço aqui no quintal da minha casa, né? Para comercializar ouro, poxa, a mesma coisa, né? Então, assim, cripto, eu acredito que ele talvez vá para esse caminho, aonde o ativo em si, né? E poxa, os reguladores mesmo, né, já enxergam ele como uma commodity, né, uma commodity digital. Pessoalmente, eu gosto muito dessa definição, né? O Bitcoin é uma commodity digital que te permite assim ter um bônus de você acessar um sistema, né? Mas é uma commodity, né? Então, pelo fato de ser uma commodity digital, eu acho que a indústria, né, que sustenta essa commodity digital, ela vai ser regulada. Então, você pode imaginar o tanto de regulação que o nosso fundo tem, né, Gustavo? Então, se a gente quiser mudar o azul da Hashdex, assim, tem que pedir a benção para Deus e o mundo, a KPMG, que é a nossa auditora, né? Então, a gente é extremamente regulado, né? Então, eu acredito que a regulação já começou, né? No momento que tem países aprovando um ETF, né, Brasil e Canadá, tem discussões de quando vai vir o ETF americano, tem empresas que abriram capital sendo 100%, né, a fonte de receita, né, o revenue stream, de cripto, no caso da Coinbase, o mercado já está caminhando para isso, né? Agora, eu acho que o que talvez crie desconforto nas pessoas é que muita gente faz coisa errada nessa indústria e culpa talvez a falta de regulação, né? Então tem lá as pessoas lá que prometem retornos mirabolantes, né? Aquele milagre lá. Então eu arrisco dizer que essas pessoas que fazem, né, esse tipo de propaganda, né, de que eu dou retorno garantido, 10% ao dia, 20% ao dia, é parecido com aquelas pessoas que falam que você consegue emagrecer comendo. Você quer que seja verdade, mas não dá, né? O que te emagrece é exercício e dieta balanceada, enfim, né? E mercado não é diferente, né? Eu acho que a indústria de investimento ela é regulada. Então, para que alguém ofereça, né, um produto de investimento para alguém, ela tem que ter regulação. Então, claro, acho que ainda tem muita coisa, né? Eu acho que tem, por exemplo, tem uma nova, uma classe, falta uma palavra melhor, vou usar classe. Tem uma nova classe de protocolos chamada DeFi, que é Decentralized Finance, que é basicamente talvez, sei lá, uma LIBOR digital, né, uma referência de curva de juros digital, peer-to-peer, né, sem intermediário. Não faço ideia de como você poderia regular isso, né? Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que a indústria ela não tem regulação. A gente está vendo algo nascer, né? Então, assim como foi a internet, acho que muita gente, outra coisa boa, isso aí podem depois da Google, né? E Google não é uma palavra, é uma expressão já, né? Então, eu quero uma empresa ali que achava que ia quebrar porque não cobrava para fazer propaganda. Genial. Então, por exemplo, a internet no início, ela só era aprovada para fins educacionais. Então, você imagina, cara, era ilegal você vender, sei lá, um teste de Covid pela internet. Coisa que não faz sentido nenhum hoje, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse momento com relação à cripto. Então, poxa, só cresce. Se você pegar as mínimas desse mercado de 2009 até hoje, o retorno é absurdo. Mas o ponto principal aqui é
as pessoas, né, Gustavo, elas ainda se atraem a esse mercado pelos retornos e não pela possibilidade, o que não tem problema, né? Mas eu acho que, cara, quando você se aprofunda, né, entende o potencial de um dado único e confiável, sei lá, dá para construir muita coisa em cima disso, né? Então, eu acho que aí está a grande sacada e, assim, já tem regulação, sim. Assim, né? A regulação, ela está indo, né? Mas ela está longe de ser zero, longe. Não, perfeito. Quanto à regulação da gestora, você fez aquele comentário, né? Eu estava olhando, sempre dando uma pesquisadinha ali no site de vocês, eu vi que tem três reguladores, né? Brasil, Estados Unidos. Então, assim, Exato, exato. o controle não falta, né? A gente presta conta para muita gente, Gustavão. A gente presta conta para muita gente. Não, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que Sim. são atitudes assim que a gente vai conseguir estabilizar essa moeda aí e ela virar um negócio Sim. cada vez mais concreto, mais sustentável, né? Só Sim. que aí, Stefano, eu sei que acho que essa deve ser a pergunta de um bilhão de reais, talvez, dólares, quem sabe, que, pô, Tá. quando a gente fala de criptomoeda, como todo mundo, a gente liga somente a Bitcoin, né? Mas ela é Sim. muito maior que isso, tem todas as altcoins, né? Alternative coins que a gente fala. E aí é muito difícil você saber o que é bom, o que não é, né? Por isso que a gente recomenda tanto investir nos fundos de vocês, seja no ETF também, porque vocês já fazem um pouco desse livro também. Mas Sim. como é que o investidor lá na ponta que está querendo se aventurar um pouco na cripto consegue diferenciar o que é bom, o que é furada? Porque a gente escuta muito, né? Mas Sim. quais são as dicas que você daria aí? Pergunta boa, né? E se me permitir, então, eu vou puxar a sardinha só um pouquinho para o índice, mas também eu vou falar um pouco do que existe além do nosso índice, né? Então, de novo, né? A gente não inventou o Bitcoin, a gente não inventou um criptoativo, a gente só, né, com muita admiração por esse mercado, a gente criou uma forma de se expor, né? Então, uma delas é através do nosso índice, né? Que é a carteira teórica do Hash 11, né? Que é o primeiro ETF de cripto da B3, né, e o primeiro de uma basket do mundo. Do lançamento do índice até hoje, ele já tradou 6 bi de real, bastante, né, e basicamente ele é uma união de 4 filtros principais, né, então o primeiro filtro é que o projeto, né, o criptoativo, ele tem que ser listado, né, numa corretora com regulação. Segundo, ele tem que ter o suporte, né, de um player dessa indústria que a gente chama de custodiante institucional, que basicamente é uma empresa que vai armazenar a chave privada, né, que é a assinatura digital do criptoativo, de maneira extremamente segura, liquidez e tamanho de mercado. E aí a gente tem, a cada trimestre, a gente define o que é a nossa carteira teórica, né? Então, quem entra e quem sai. Agora, para olhar com um pouco mais, talvez, arregaçar as mangas ali, né, e se debruçar nos protocolos ali, eu acho que todo projeto ele se propõe a resolver um problema, tá? Então, todo projeto, acho que todo fundador de um protocolo, ele tem uma visão, né? Então, diferente dessas bagunças de Dogecoin e tudo mais, tem que falar mal disso aqui, né? Então, acho que é um desserviço, né, que se presta à indústria você pegar moeda de brincadeira e fazer esses pump and dumps, mas, de novo, sou velho, nunca achei que investimento ia ser uma forma de você, sei lá, posicionar uma ideologia, né? Então acho que basicamente hoje isso tem, coin é quase time de futebol, e tudo bem, eu só não sou louco de abrir short, mas nunca vou pôr $1 nisso aí, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante para olhar é a atividade de desenvolvimento em cima de um protocolo, né? Então, uma linguagem, ela depende, né, conforme a gente falou lá no início, né, da participação, né, de um grupo de computadores, né, que processe, né, esse protocolo, né, que faz o back-office, né, mas também de desenvolvedores, né? Então é uma linguagem, e a linguagem ela é viva, né? Então, para quem talvez está querendo olhar algum projeto, um detalhe, eu acho que também olhar não sei, aí lá, o GitHub, algum outro agregador que demonstre o tanto de desenvolvedores que acreditam na visão do criador do protocolo, tá?
E obviamente também, poxa, aonde está sendo listado, liquidez, dentre outras coisas, mas também olhar com muito cuidado, tá, pessoal? Porque se vocês acham o Bitcoin volátil, as altcoins, cara, assim, é outro, é uma coisa absurda. Então, uma forma de enxergar é o seguinte: o Bitcoin e o Ether, eles são os large caps. Tá? Na minha época, a large cap era Petro e Vale, tá, Gustavo? Eu nem sei o que é bolsa hoje, faz 10 anos que eu não pego no telefone preto para operar a bolsa. Então, assim, imagina que o Bitcoin é Petro e Vale, tá? E as altcoins são aquelas, cara, aquelas empresas lá que nem tinham peso de 2, 3% no Ibov, entendeu? Então, quando, sei lá, a Petro e Vale cai 10, essas daí caem 50. Só que agora traduz para o lado do Bitcoin, onde a vol dele é 70, 80. Então, de novo, se a gente recomenda aqui entre 1% e 5% para entrar em cripto, talvez mais maduro ou com mais milha rodada, cara, altcoin é 0,001, entendeu? Acho que é quase uma opção, tá? Mas eu acho que, assim, reputação dos fundadores, 2, missão que esse protocolo busca resolver, e 3, atividade de desenvolvedor. Eu acho que se tiver atividade de desenvolvedor, né, talvez ali num patamar aceitável, em roubada o cara talvez, assim, a chance de entrar, ela sempre existe, mas ela é menor, né? Porque muita gente, né, Gustavo, lança projeto prometendo mundos e fundos, mas no final ele não tem nada, né? Fumaça. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Ben Horowitz, né, que ele é fundador de uma das casas mais respeitadas de venture cap. Ele fala o seguinte: nem todo ICO é de uma empresa mal intencionada, mas toda empresa mal intencionada ela faz um ICO. Né? Então eu acho que é isso. Né? Então ICO, para quem não sabe, né, o Initial Coin Offer, que é o IPO de cripto. Então nem nem todo IPO de cripto é de uma empresa mal intencionada, mas toda empresa mal intencionada vai tentar fazer um ICO. Né? Então acho que a gente está nesse meio do caminho. Né? Assim, a gente até foi bem cobrado na bola, assim, né, por alguns criptoativos que começaram a amadurecer, né, pelo fato da nossa barra para entrar no índice ser um pouquinho mais alta, né? Deveria ter essa, deveria ter aquela. Eu quero dizer que é bom, né? Eu acho que a indústria está crescendo, mas eu iria nessa. Então, fundadores, reputação, a missão que esses caras estão buscando resolver e atividade de desenvolvimento e a reputação de quem está listando. Acho que daria para começar daí. Não, perfeito. Acho que são pontos aí essencialmente importantes, né? Muitos desses eu acabo vendo ali na hora de analisar um fundo, na hora de recomendar hashtags, eu tive que olhar esses pontos, então acho que faz total sentido, claro, numa outra esfera, numa realidade um pouco menor do que uma criptomoeda como essas, mas assina embaixo disso tudo. E aí, assim, eu sei que é um pouco difícil de traçar uma visão aí de longo prazo, porque tem muito que pode acontecer ainda com as criptos, né? Questão de regulação, etc. E o Salvador dando esse início aí, né? De começar a utilizar a moeda ali para meio de pagamento já é uma bela de uma ajuda, né? Mas na visão da Hashdex, né? O que vocês veem aí para os próximos 5 até 10 anos, né? Quando a gente fala de investimento, tem que ser num prazo como esse. Pode ser para o índice ou para o Bitcoin, aí eu não sei achar que for melhor. Tá bom. Então, assim, 5 ou 10 anos, né? 5 ou 10 anos eu acredito que a gente vai ver mais tesourarias se expondo ao protocolo, tá? 5 ou 10 anos, eu acho que a gente vai ver mais países também se expondo ao protocolo. 5 ou 10 anos, eu acredito que a gente vai ver outras bolhas estourarem também, né? Mas talvez com uma referência de preço mais alta, né? Então, sei lá, né? Vou imaginar, então, né? Não vou dar call de preço aqui, não vou me squeezar à toa, né? Isso aqui vai ficar gravado, mas ao mesmo tempo acho que vale a pena dar minha opinião, né? Então, assim, vou imaginar que realmente o protocolo amadureça, ele ganhe reputação, vem um ETF nos Estados Unidos, a Bridgewater Capital em algum momento aloca 0,5% do patrimônio dela em Bitcoin. Tá? Ainda assim, tem muita gente que não se permitiu educar nesse protocolo, torce para que isso aqui vá para zero. Tá? Nessa correção agora, o que eu vi
de pessoas próximas, não próximas, falar, agora vai para zero o Bitcoin, né? Então, assim, zero, assim, não é realizar 30%, 40%, que já é bastante, é zero, né? Então, eu acho que com esses eventos, né, então, o institucional aumentando, a gente pode ver talvez um outro patamar de Bitcoin, né? Vamos inventar aqui, sei lá, $300 mil, tá? E aí, nessa jornada de $300 mil, vai ter aquele cara que nunca fez a lição de casa, é dos caras que torcia para isso aqui para ir para zero, mas aí quando ele vê que ele está chegando lá perto de $300 mil, aí ele vai comprar a 260, a 290, a 317 mil, vai pôr a bandeirinha lá do high, e aí vai vir uma realização. E talvez o Bitcoin vai ter outra realização de 30%, 40%, e ele vai cair, sei lá, cara, de 317 para $190 mil. E esse cara vai no Jornal Nacional e fala, tá vendo? Ele tem uma pirâmide, aqui, ó, comprei a 317, vale 190. Então, eu acho que isso faz parte, né, talvez esse price discovery, né, que essa tecnologia ela está buscando. Mas eu acho que o ponto principal aqui é, no momento que a gente tem menos alavancagem, a gente tem mais investidores sérios participando, ele vai acabar apreciando, né, assim, ao longo do tempo, né? Então, eu acho que, assim, 5, 10 anos, eu acho que é muito provável que a gente veja ainda mais reputação nessa tecnologia. Talvez seria maravilhoso algum gênio do MIT, Stanford, Harvard, Wharton, manifeste um modelo de valuation, um Black and Scholes de cripto baseado em network adoption, né, baseado em adoção de rede. Mas isso é o tempo que vai dizer. Mas eu acho sim que esse mercado ele já atingiu, né, um patamar de maturidade aonde ele deve crescer. Talvez até, né, eu acho que os spikes, né, as puxadas de crescimento sejam menos agressivas. Eu até torço para isso, né, porque esses efeitos colaterais acabam jogando contra, sabe, Gustavo? Assim, então, assim, no final, o problema não foi essa realizada, né, do Bitcoin de 64 para 30, 29, alguma coisa. O desafio foi toda a alavancagem que veio para esse mercado em função do oba-oba lá, desse brincalhão chamado Elon Musk, quando ele alocou $1,5 bilhão da Tesla em cripto. Poxa, era um mercado que já estava vindo ali, você pegar de outubro para cá, cara, já estava subindo para caramba, e ele ainda veio, né, aquele sprint final ali para 64 mil, né, que lembrou muito o Bitcoin a $20 mil em 2017, 2018, né. O Bitcoin ele bateu 20 mil dólares em 2017, 2018, ele ficou acho que um dia e meio. Então ele não conquistou $20 mil, ele encostou lá, tá? E o que a gente está vendo agora, depois dessa realizada importante, o Bitcoin aos poucos ele está conquistando novos patamares ali, né? Humildes ali. Então, ó, conquistou a média móvel de 50, né? Em função dessa notícia ali da Amazon, né? Talvez se posicionar 6 ou 7 candles de alta, agora ela está buscando ali a média móvel de 100, mas assim, é ruim ele subir tudo. Quem sou eu para antecipar isso, né? Mas assim, o mais positivo seria ele, sei lá, pelo menos uns 4 ou 5 fechamentos acima da média móvel de 100, depois a média móvel de 200, e aí ele entra de novo, talvez, uma tendência de alta. Mas de novo, né, acho que é difícil não falar de preço, né, Gustavo? Não adianta, né? A gente está tentando falar de outras coisas, mas preço entra, né? Mas eu acho que, de novo, pessoal, preço é um sintoma, né? Tá, assim, preço, tem um investidor que fala, né, price is a liar, né? O preço é um mentiroso, né? Basicamente, ele é aquele momento que o mercado acha que vale. Mas, pessoalmente aqui, né, acho que do estagiário ao presidente de qualquer empresa, ele tem que ter um pouquinho disso na carteira, né? Eu acho que isso é essencial, mas também a gente brinca, né? Brinca não, né? A gente posiciona de uma forma leve, né? Então, é caro ter zero, mas é muito mais caro ter muito, né? Então, tem que ter alguma coisa, né? E até então, né, cara, obrigado pela lembrança, né, da gente sempre falar dessa alocação pequena. Essa estratégia tem dado certo, né, Gustavo? Então, quem sabe aí nos próximos
5 ou 10 anos essa estratégia vai continuar dando certo. Tomara. Não, perfeito. Eu assino embaixo disso tudo aí, porque é, subir, ser muito volátil. Tem gente que aquele cara agressivo assim, ele gosta, né? Ele fala, não, eu gosto de volatilidade, mas a gente sabe que no fim do dia não é só esse tipo de pessoa que está no mercado, né? Então, por isso que a gente Exato, tem que exato. ter essa responsabilidade aqui do nosso lado, né? Como assessor e você aí no lado da gestora também, de segurar um pouco, né? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa indo naquele o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que Muito, vê lá o muito. Bitcoin subindo, 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 nossa, eu vou entrar. E aí, de repente, ele dá uma correção, então a gente tem que estar ali para segurar um Exato. pouco os cavalos, né? E eu acho que essa parceria junto com vocês, essa comunicação semanalmente se distribuindo relatório, etc., é um grande diferencial e é o que vai ajudar o brasileiro a, de fato, entender um pouco esse mercado e cada vez mais investir mais, né? Acho que é o essencial aí para solidificar um pouco a visão do brasileiro. E, pô, vocês estão de parabéns. Eu assim, sempre Maravilha. falo com você, sempre uma aula. Você está sendo bem Ô, Cristian, sincero. um prazer, cara. Prazer. A gente está chegando aqui nos minutos finais e queria só fazer uma consideração antes de pedir para você também dar uma última palavra aí, que a gente comentou, né, quando a gente veio falar aí do timing que a gente fez esse evento, porque o Bitcoin realmente está subindo nos últimos dias, né? Semana passada bateu 27, agora ele já Sim, está na casa dos 34, o ETF, né, obviamente. sim. E pô, foi ótimo, né? Claro que esses candles aí que estão subindo, de repente é bom eles para não acostumar mal, porque tudo que sobe rápido também tende a descer rápido, né? Então, Exato, né? exato. Mas, Então, bom, pô, eu queria. Não, pode falar, pode falar. não, é que deu uma travada para mim, Gustavo. Eu te aguardo aqui. Pode continuar, por favor. Não, eu ia falar que eu ia agradecer aqui imensamente o seu Legal. tempo, Stefano. Cara, sempre Maravilha. uma grande aula. Eu sou fã do trabalho de vocês, incentivo muito o acompanhamento, assistir o material, né, ler o material que vocês enviam, porque só assim que a gente consegue ter uma visão mais clara, falando com o institucional, né? Coletando informação e trazendo para o nosso investidor, para o nosso cliente aqui da Terra Investimentos, entender de uma maneira um pouco mais objetiva e estar seguro da alocação, né? Então, cara, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Acho Maravilha. que o perfil de vocês é muito bom. Assim, parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo e eu estou sempre acompanhando. Espero que daqui 5, 10, 15, 20 anos vocês estejam cada vez crescendo mais aí, junto com a gente aqui, alocando a carteira dos clientes. Maravilha. Bom, então, Gustavo, em nome da Hashdex, então, agradecer pela oportunidade, mais uma vez, parabenizar vocês pelo evento, né? Um sucesso. Agradecer pela honra de ir logo depois do Guilherme, tá? Devo essa para vocês, obrigado mesmo, tá? Até minha família viu, poxa, você vai entrar depois do cara, então eu falei, cara, realmente muito obrigado por isso. E deixar essa mensagem, né, turma, que no final a Hashdex a gente não inventou o Bitcoin, a gente não inventou uma cripto, a gente se dedicou para simplificar o acesso, né? E talvez eu acho que essa seja a grande missão, né, de quem acredita mesmo nessa indústria, né, quem acredita nessa tecnologia, né? Então acho que o Bitcoin ele precisa de conhecimento, né? Ele precisa de apoio, né? E acho que é isso que a gente faz aqui com o nosso trabalho. E mais uma vez foi um prazer e que venham as próximas. Pô, com certeza faremos. Bom, queria agradecer também a todo mundo que está assistindo aí. Espero que tenha agregado bastante. Esse é o nosso grande propósito aqui, é de trazer essa educação financeira para vocês em diferentes aspectos, seja bolsa, seja criptomoeda, seja até empreendedorismo. Acho que é um pouco do nosso trabalho aqui de agregar para vocês, nossos investidores, que ajudam tanto a gente aí a crescer, a melhorar sempre. Queria reforçar que nossas 4 unidades estão em total disposição para quem não conhece ainda a empresa também, dá um pulo lá. Então a gente tem Araraquara, Ribeirão Preto, Piracicaba e Campinas recentemente também. Gente, foi uma grande aula aqui. Eu gostei muito, tanto de ontem quanto hoje. Vou ter que reassistir as lives, que a gente sempre aprende um pontinho a mais aí. Mas foi muito bom. Queria te agradecer mais uma vez aqui, Stefano. Foi uma aula aqui. E vamos mantendo esse contato. Passando essa pandemia aqui, você sabe, lá no nosso escritório para a gente tomar uma e comemorar o andamento das criptos aí. Combinado.
Obrigado, viu, pessoal?